Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tadeu. Estamos em mais uma aula remota, eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, sempre respeitando esse nosso isolamento social. Sou professor da disciplina de Educação Física da Escola Adolfo Maia e estamos em mais uma aula aqui com vocês. O tema dessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre cultura popular e cultura de massa. Só que como nós estamos inseridos na disciplina de Educação Física, eu vou puxar um pouco desse conceito de cultura popular e de cultura de massa, analisando algumas danças e alguns ritmos da nossa região e de outras regiões, falando um pouco de toda essa cultura para vocês. Espero que vocês gostem. Então, como eu falei anteriormente, pessoal, esses são os 3 temas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Não tá dando para ler muito bem, mas eu vou fazer essa leitura aqui com vocês, tá? Essa primeira bola aqui a gente vai falar sobre cultura. Aqui nós vamos falar um pouco sobre cultura popular e mais acima sobre cultura de massas. A partir do desenrolar do desenvolvimento da nossa aula, vocês vão aprendendo um pouquinho de cada conceito. Vou tentar sempre estar exemplificando para que vocês consigam entender melhor. Qualquer dúvida, só falar comigo no horário da aula, beleza? Vem cá comigo. Então, para vocês entenderem o que é cultura popular e o que é cultura de massas, que é o intuito da nossa aula de hoje, para a gente chegar lá nos ritmos, a gente precisa entender o que é cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de ações, de costumes de um determinado povo. Por exemplo, o povo nordestino tem uma cultura muito forte. Aqui a gente tem muitos traços fortes de cultura que é diferente das pessoas do sul, por exemplo, das pessoas do centro-oeste, por exemplo. Se dentro do nosso país a gente já tem vários tipos de cultura, se a gente pensar de uma maneira global, para o mundo, existem vários tipos de cultura. A gente tem a cultura indiana, a gente tem a cultura americana, a gente tem a cultura brasileira. Cada país manifesta esse tipo de cultura de uma maneira geral. Aí vocês devem pensar, o que é cultura? Eu preciso ir no cinema para receber cultura? Eu preciso ir no teatro? Eu preciso ir num show para absorver cultura? Sim, mas não só isso. Dentro de casa nós também temos nossa cultura. A cultura é feita pelo ser humano. Sem o ser humano não tem cultura. Ou seja, existem alguns costumes na casa de vocês de regras, de crenças, que talvez a casa do seu vizinho tenha uma cultura totalmente diferente, certo? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é cultura para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, depois de vocês terem entendido o que seria cultura, a gente vai afunilar um pouco mais nosso conteúdo, aprendendo o que é cultura popular e o que é cultura de massas. Só revisando um pouco o que eu falei anteriormente, cultura é quando a gente fala de todos os costumes e conhecimentos de uma maneira geral, toda a cultura de um povo, de maneira global. Agora, quando a gente fala sobre cultura popular, a gente está isolando as manifestações artísticas. A gente está falando da cultura através das manifestações artísticas. E o que seriam essas manifestações artísticas? Seriam as danças, os ritmos, o folclore, entre outros fatores, tá? Então vamos analisar como é que surge a cultura popular. A cultura popular surge de baixo para cima, ou seja, o povo é que cria. Não existe nenhuma ordem exterior de uma força maior para que se crie. Na verdade, as pessoas criam de costumes, de festejos que eles já costumam desenvolver. Por exemplo, aí no município de Cabedelo, ano passado, a gente sempre retratou o Mestre Benedito, que era um cidadão normal da cidade de Cabedelo, que através de todo o seu conhecimento, ele conseguiu desenvolver o coco de roda do município de Cabedelo, ou seja, começa de baixo para cima. Com isso nós temos alguns exemplos sobre cultura popular que o povo desenvolveu. Por exemplo, alguns ritmos como o frevo, no Pernambuco, o maracatu, no Maranhão, ou até o forró, as quadrilhas, os festejos juninos aqui na Paraíba. Então, sabendo que cultura popular é isso, vocês devem se perguntar, e o que seria a cultura de massa? Não seria também produzida pelo povo? A cultura de massa também é produzida pelo povo. Na verdade, ela começa como a cultura popular, é feita de baixo para cima. Só que através do sucesso, através dos grandes meios de comunicação, quando eles enxergam uma potencialidade nesses ritmos, nessas músicas, a indústria começa a obrigar a produção delas. Quem passa a liderar não é mais os criadores do ritmo, e sim a indústria, a mídia, a imprensa, deixando assim de ser cultura popular e passando a ser cultura de massa. De que forma, professor? Por exemplo, eu vou falar bem na realidade de vocês aí. Eu acredito que todos os jovens aí do município de Cabedelo conhecem um ritmo que está estourado no momento, que é o brega funk. O brega funk foi originado aqui no Nordeste,
no estado de Pernambuco, veio para Paraíba, os nordestinos se apropriaram desse ritmo e tudo bem. Mas agora, se a gente observar a ascensão desse ritmo, as pessoas de São Paulo estão tendo a apropriação desse ritmo. Estão existindo cantores de São Paulo que cantam brega funk. Então, dessa forma, a gente perde a nossa identidade. A gente já não sabe mais de onde foi surgido. Ah, será que foi surgido mesmo no Nordeste ou será que foi que surgiu lá no Sul? A gente perde um pouco dessa originalidade, ao contrário da cultura popular. Jamais as pessoas vão esquecer de Mestre Benedito, porque está registrado que o Coco de Cabedelo ele teve participação. Então, para vocês observarem um pouco essa diferença, a cultura popular começa do povo de baixo para cima e não existe ordem da mídia, ordem da indústria. Ao contrário da cultura de massa, começa do povo, mas quando ganha sucesso, perde toda a originalidade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa nossa analogia, desse nosso exemplo que eu dei aqui para vocês. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje era basicamente isso. Vou tentar fazer um resumão básico sobre as 3 coisas que a gente falou aqui na nossa aula. Cultura. O que seria cultura, pessoal? É o costume, de uma maneira geral, de todo um povo. A religião, as crenças, as vestimentas, tudo de um povo se refere à cultura, certo? E é criada pelo povo. O que seria cultura popular? É quando a gente tira esse conceito de cultura, de falar sobre tudo, e volta para a expressão artística, para as expressões artísticas, que é também criada pelo povo. E aqui a gente está falando sobre os ritmos, as danças, voltado um pouco para a nossa disciplina de educação física. E o que seria as culturas de massas? A cultura de massa é a própria cultura popular, só que é criada pelo povo e depois de um tempo a mídia toma conta, a indústria passa a comandar a produção dessa cultura. Então é basicamente isso, ok, pessoal? É só agora vocês lerem aqui embaixo o exercício que eu vou passar para vocês. Tem sempre um link aqui do Google para vocês entrarem e desenvolver as atividades. Não precisa copiar no caderno, é só assistir o vídeo. Se não conseguiu entender tudo, volta um pouquinho mais, assiste novamente. Não conseguiu entender ainda, me procura no privado. Vamos tentar resolver para que vocês consigam aprender mais esse conteúdo. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!